Boa noite a todos, então. Hoje, para dar sequência ao estudo sobre as ervas sagradas, nós vamos trabalhar lá naquele ponto lá do material onde está dizendo o que é um princípio mágico ativo. E isso é muito bacana, gente, porque assim, junto com vocês, eu falei que ervas para mim é uma coisa que eu tive que buscar muito, justamente por compreender muito pouco, tá? Não ter afinidade imediata. Tá? Então, o que acontece? Existe, quando ele fala, isso é o que o Rubens Saraceni fala, tá? Então, a gente sempre lembrando, o que eu estou trazendo aqui é o que esse autor fala. Então, o que vocês fazem? Ah, esse que é o certo e os outros são os errados? Não. Conhecimento, gente, a gente tem que aprender, assimilar, tá? E ir comparando com o que vocês já viram, o que vocês já ouviram. Vocês vão comparando. Não é certo ou errado. Você vai simplesmente vendo se aquilo faz sentido. Por isso que eu sempre trabalho assim, com esse autor, que para mim é um dos mais completos, que fala sobre esses assuntos de uma maneira mais científica, uma maneira mais até didática. Por isso que eu trabalho com ele, tá? Mas tem muita coisa, por exemplo, que o próprio autor ele fala para buscar, tem inúmeros livros que falam sobre poder medicinal das plantas, propriedade das plantas, tá? Então, não é para ignorar tudo que vocês já aprenderam, que vocês já viram, não é para ignorar muita coisa da sabedoria popular, é o contrário, aqui é uma forma que ele classifica, que ele dá nome para poder ensinar o assunto, tá? Então, às vezes vocês vão ver coisas parecidas com outros nomes. Isso não é questão de certo e errado, é só de dar nome aos bois, tá? Então, o que ele fala? Que é o princípio ativo mágico das plantas. Isso aqui é importante, por quê? Para a gente diferenciar o que é a ação da planta, tá? Do princípio ativo mágico. A ação da planta, ela é a atuação da planta, das ervas, no plano material. A propriedade que o cientista vai lá, consegue estudar. Então, os cientistas estudam há décadas as propriedades das plantas, tá? E tudo isso é válido e é certo, não é errado. Não estou dizendo que a ciência está errada e os nossos guias estão certos. Não, é um aspecto das plantas. Quando a gente vê aqueles livros, Medicina pelas Plantas, Poder Curativo das Plantas, aquilo está falando da atuação, da ação das plantas, a ação no plano material. Então, são os princípios químicos e biológicos que tem ali nas plantas no plano material. Isso é passível de qualquer cientista estudar, analisar e ver o efeito daquela planta, daquela substância no corpo humano. Então, isso a gente pode usar? Pode usar. Isso é uma coisa que nós, todos, me incluo aí, tá, gente? A gente tem que ir estudando e aprendendo. Isso é com o tempo, né? Às vezes, demora-se décadas aí para a gente ter de cabeça, tal planta serve para tal coisa, tal planta serve para tal coisa, né? A não ser que um ou outro aí pode ter tido a sorte de ter uma criação com uma avó, com uma mãe que sabia dos chás e receitava os chás, então vocês já têm uma certa experiência, senão a gente tem que estudar, não vejo de outra forma, né? Mas o que ele está falando aqui de princípio ativo é uma outra coisa. Então, uma coisa é a ação das plantas, que é a ação no plano material. Quando ele fala aqui de princípio ativo, ele está falando do princípio em nível energético. Então, é como se fosse a atuação energética, espiritual da planta. Entendem a diferença? E isso o cientista não vai conseguir falar. Não é uma coisa que você coloca no microscópio, entendeu? As plantas, os clarividentes conseguem ver, alguns conseguem ver, que elas emitem uma energia etérea, tá? E que vai se misturar, olha que bacana, estou lendo ali no livro, tá? A sequência do livro. A energia que sai das plantas é como se fosse uma vibração que sai das plantas e ela se mistura ao prana, ou éter universal. Vocês sabem o que é prana?
Já ouviram falar em cura prânica? É prana mesmo, não é plana não, tá? É prana. Tem até uma tia minha lá de Campo Grande que ela fez curso, tá? De cura prânica. É uma cura, e na verdade o prana é chamado por várias ciências espiritualistas, tem muita gente que trata da mesma forma, mas o prana é como se fosse aquela cadeia de linhas magnéticas que envolvem tudo. Todo o nosso plano material, tá? Ele é envolvido por esse prana, que é como se fosse uma malha de linhas. Imagina, eu sempre imagino uma malha de linhas bem fininhas, magnéticas, energéticas, é como se fosse um fluido universal do planeta. É a energia do planeta. E dentro, tá? Dentro desse plano tem vários tipos de vibração, vários tipos de energia, tá? Boa noite, padrinho. Né? E o que acontece? Essa energia vegetal, ela vai se misturar ao prana, ou seja, vai se misturar à malha energética do nosso planeta, tá? E isso, gente, é tão importante que essa energia vegetal, ela acaba auxiliando e se integrando com a energia sustentadora de todas as formas de vida no planeta. Inclusive, quando ele fala aqui, essa energia vegetal, como ela é contínua, ela emana de todas as plantas, de todas as espécies, e envolve o planeta todo, tá? Ela consegue chegar até os lugares em que não tem plantas, lugares desérticos, congelados. Por quê? Porque essa malha energética é alimentada, né? Então, isso é uma coisa muito importante. É daí que a gente vê que a importância do mundo vegetal, ela transcende a nossa necessidade de alimentação. Então, as plantas não são só importantes para a nossa alimentação, ela é fundamental para o nosso equilíbrio energético aqui na Terra. Então, isso é de uma dimensão muito grande, né? E é lógico, quando a gente fala, né, desse princípio ativo mágico, que aí nós vamos pensar, todas as plantas têm, eu vou usar um termo aqui só para vocês entenderem, tá? Nós temos alma, temos fluidos, não temos os fluidos vitais? Já ouviram falar essa expressão? Nós emanamos fluidos de vida, que alimentam, nos animam, né, nos fazem ficar vivos, né? Não estou falando da alma, estou falando da energia fluídica que vem junto com a nossa alma para deixar o nosso corpo vivo. As plantas também têm essa energia fluídica. É como se fosse uma alminha, não é alma, tá? Mas é como se fosse uma energia que anima, que deixa as plantas vivas. E esse fluido que é chamado de princípio ativo mágico. Por quê? Porque esse princípio, ele é potencial. O que quer dizer isso? Todas as plantas têm esses princípios mágicos lá, latentes, parados lá. E eles só despertam e dão aquele determinado efeito quando eles são despertados ou evocados magisticamente. Agora, imaginem a potência de pensamento, de preparo dos nossos guias, tá? Quando eles vêm, boa noite, Carol, quando eles vêm com aquele jeitinho que a gente não vê, mas eles têm iniciação mágica suficiente para vir na planta e evocar esse princípio ativo mágico da planta. Então, aquela planta que o guia usa vai além do princípio médico, material. Por isso que às vezes faz um efeito muito maior. Então, a gente não está falando, as plantas, é a mesma coisa você fazer um chá, um banho em casa, é igualzinho o bate-folha que o guia faz com aquela mesma planta no terreiro? Possivelmente não.
Porque o guia, ele tem iniciação mágica para evocar, despertar o princípio mágico daquela determinada planta. Entenderam? Então, quando a gente fala aqui de estudar as ervas, a gente vai até onde nos cabe. Não adianta a gente falar, nossa, porque quando eu leio essas coisas, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho vontade de ser o Harry Potter, eu quero sair fazendo magia, mas não dá, não é assim, tá? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente vai se utilizar, vai conhecer, mas a gente tem que ter conhecimento, e é para isso que eu estudo, de que a magia que os guias utilizam nas plantas não é a mesma que nós fazemos em casa. Ah, então a nossa não tem serventia? Tem serventia. E como? Nós temos aquela energia, vamos dizer assim, o princípio elemental que está ali naquela planta, e a gente vai se utilizar com banho, com defumação, com bate-folha, né? Então, a gente vai se utilizar. Mas esse princípio ativo mágico, ele só vai ser evocado por alguém que tem habilidade para fazer isso. E aí vocês observem, por exemplo, quando a gente pega uma rosa, até o exemplo que o livro dá, ela fala assim, ó, rosa branca tem um princípio mágico, e a rosa vermelha tem outro princípio mágico. A rosa branca, ela é para quê? Acalmar, regenerar, harmonizar, curar, aquietar. É um princípio ativo, mágico, da rosa branca. A rosa vermelha, que normalmente nós usamos para quem? Para a pombagira. Qual que é o princípio ativo da planta rosa vermelha? Tá? É estimular, excitar, energizar, potencializar, né? Inebriar, aguçar, fortalecer. Ele é totalmente diferente da rosa branca, né? Então, tanto que, só para a gente vai dando pitadinhas daí dos conhecimentos que a gente vai adquirindo. O chá de rosa branca, principalmente daquela rosinha miudinha, aquela rosinha pequena, é muito utilizado para dar banho em grávida. Eu sei porque quando eu fiquei grávida da Maria, da minha filha, eu estava em desenvolvimento, né? Então, o que aconteceu? A minha madrinha falava, você toma sempre, tinha outras, né, outras ervas, mas o chá de rosa branca para grávida é excelente, por quê? Porque é um chá que serve para equilibrar, para acalmar, ele vai tranquilizando, então ele tem outra finalidade energética, né? Então, a gente tem flores da mesma espécie, com cor diferente, que tem princípio mágico diferente. Além disso, a gente tem a simbologia da rosa vermelha, que é paixão, a rosa branca é da paz. Então, nada disso é à toa, né? Esses princípios mágicos, gente, eles são encontrados nas raízes, nas cascas, caule, folha, flor, semente, cipó e assim por diante, tá? E lembrando que tudo isso, essas plantas trazem esse princípio mágico potencial que pode ser despertado por um mago. Quando eu falo mago, gente, é uma pessoa que pode ser que não tem um título, uma coisa específica, mas pergunto eu para vocês sabem quem vocês são? Não sabe. É para isso que tem a reencarnação. Você sabe se em outra vida você já não teve a iniciação magística em determinada área? Você não sabe. É nessas horas que a gente fala assim, nossa, mas quando eu mexo com tal coisa, ou quando eu vejo tal coisa, me desperta uma coisa que eu não sei nem de onde vem. E a pessoa naturalmente acaba fazendo ou sabendo fazer. Por quê? Ela pode já ter aquele conhecimento ancestral preparado lá atrás para fazer. E na hora certa, nesta encarnação, quando necessário, quando programado, aquilo flui, né? Se não, nós fazemos o quê? Aprendemos e nos preparamos, né? Para fazer esse uso da melhor forma que a gente puder. E lembrando que os nossos guias, com certeza, por isso que eu falo, quando um guia fala, faz um banho de tal coisa, você pensa, eu penso,
você pesquisa, depois você pesquisa, realmente faz sentido. Não, você não vai, não é o contrário. Você não vai pegar a erva e ler para que ela serve para pensar no... Não, eles vêm, eles já sabem certinho. A dimensão que eles enxergam as ervas é diferente. Porque tem erva, por exemplo, que é de vários orixás, que servem para várias coisas. Por que eles sabem que para aquela pessoa, naquele momento, aquela erva é melhor? Porque eles têm essa visão ampliada da energia mágica das plantas. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Além do princípio mágico, nós também temos dentro das plantas a seiva vegetal viva, que é esse fluido, né? Esse fluido vital vegetal, tá? Essa seiva que alimenta a forma de vida vegetal, o seu estado vegetal, né? E é também um dos recursos que essa seiva, gente, como eu falei para vocês, como ela é a alma, não é a alma, tá? Mas é o fluido universal que anima as plantas, ela vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela brota do nada. Assim como ele não sabe explicar o que anima o corpo humano, né? Porque senão, não é só o fluir dos órgãos, o funcionamento, porque senão você conseguiria fazer isso artificial. A planta é a mesma coisa. Essa seiva, né? Que faz as plantas terem um recurso magnético, energético, né? Tão importante e fundamental para nós. E aí, gente, tem a parte das irradiações vegetais. Eu vou seguindo lá, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão fazendo, tá? Pode levantar a mãozinha, interrompe, que a gente vai. A parte que ele fala das irradiações vegetais, isso aqui para mim foi fundamental para entender por que tal planta não é só de tal orixá, tá? Por quê? Ele fala assim, que a gente já trabalhou os tronos, já falei para vocês que um trono é um assentamento energético daquela vibração da 7, né, que se estabelece aqui no nosso plano, tá? Esses tronos, eles irradiam constantemente vibrações de fé, amor, conhecimento, lei, justiça, geração e evolução, tá? Quando essas vibrações chegam, tá? Atingem o plano material, o nosso plano aqui, elas se associam a determinados elementos, ou seja, são aquelas determinadas vibrações que sustentam e propiciaram a formação destes elementos. E aí nós temos a fé associada ao elemento cristalino, o amor ao elemento mineral, o conhecimento ao vegetal, né? A justiça ao fogo, a lei ao ar, a evolução associada à terra e a geração associada à água. Então, quer dizer que o trono, por exemplo, da geração, ele é que sustenta e possibilitou a existência da água no nosso plano da Terra. Entende? A água, não é... todas as águas, elas são, por exemplo, a água, principalmente a água salgada, né? Ela é de Iemanjá, é da vibração da geração, mas foi a vibração que possibilitou o surgimento da água. Entende? A profundidade. E aí, como a gente vai falar de ervas, a gente vai trabalhar com mais profundidade na irradiação do conhecimento, que o conhecimento é o sustentador do elemento vegetal, que é a energia que nós associamos com Oxóssi, tá? Então, quando a gente fala, então Oxóssi irradia conhecimento, e esse conhecimento rege, se espalha para toda a criação, para nós, para as plantas, para tudo. Só que daí, gente, não se esqueça que a irradiação do conhecimento, ela propicia nos seres o raciocínio, o aprendizado. Lembra que eu sempre falo, olha, os filhos de Oxóssi são professores natos, né? Porque está tudo ligado ao raciocínio e ao aprendizado. Mas isso não quer dizer
que as irradiações do conhecimento são puras. Por quê? Pensem num trono, imagina um trono mesmo, tá, gente? Porque como um trono é um assentamento energético, ele é um ponto de força que a gente não vê, mas ele está aqui energeticamente no plano físico. Então, eu imagino um ponto mesmo, como se fosse um trono, uma cadeirona, assim, gigantesca, assim, de onde saem as emanações. Eu tento visualizar, né? Porque é muito fora, assim, da nossa visão, tá? Só que desse trono do conhecimento irradia a energia de conhecimento pura, mas irradiam também outras 6 vibrações. Quais são elas? Eu tenho o conhecimento da fé, o conhecimento da lei, o conhecimento do amor, o conhecimento da justiça, o conhecimento da evolução e o conhecimento da geração. Entende? Então, o trono de Oxóssi, ele vibra a energia pura do conhecimento, mas ele também vibra o conhecimento das outras 6 vibrações. Então, eu aprendo a fé. Quando eu falo de aprendizado da fé, eu estou falando de energia de Oxóssi, que é aprendizado para a fé. E assim por diante. O que nós estamos fazendo agora é o quê? É o aprendizado para a fé. É uma irradiação de conhecimento, né? Que não é pura, porque ela está voltada ou está relacionada à fé. Então, esse trono, quando ele irradia tudo isso, ele tem todos esses sentidos da vida amparados pelo conhecimento. E assim sucessivamente. Os outros tronos também fazem o mesmo. Isso é muito legal. Mas quando a gente coloca isso, lembrando também que além do conhecimento, a outra energia associada a esse trono é a expansão, que é a outra força, é conhecimento e expansão. São as irradiações mais fortes desse trono, né? E quando a gente coloca isso para as plantas, pensem que cada uma das plantas, ela nunca é regida por um único orixá. Por quê? Porque uma planta, ela não é um único trono, tá? Então, entendendo que a força vegetal, ela não é só regida por Oxóssi, ela tem as outras vibrações também, a gente vai ver que todas as plantas, elas são eminentemente de Oxóssi, né? Mas eu tenho plantas que são Oxóssi na força de Oxalá, de Oxum, de Ogum, de Ansan e assim por diante. Porque eu tenho essa irradiação também das outras. E aí, nós vamos, de acordo com esses tronos, né, esses assentamentos energéticos. Se vocês tiverem dúvida, tá, gente? Quando eu falo em trono, até ele na sequência do livro, ele vai falando desses tronos como assentamento energético mesmo. Mas são vivos, tá? Quando ele vai falar, por exemplo, do trono da fé, atuando nas plantas, quando a gente associa a gente associa a fé com a cor branca. Então, Oxalá, trono da fé, elemento cristalino e a cor branca. Peguem a cor branca e coloquem nas plantas. Eu tenho plantas que têm a raiz branca, a mandioca é branca. Ela é de Oxóssi, porque é uma planta. Mas a cor branca é associada a Oxalá. Então, a mandioca, como uma erva não, né? Uma leguminosa de Oxalá. Entende? Quando eu pego o coco, a polpa do coco é de cor branca. A polpa do coco está relacionado a Oxalá. E eu tenho a cor branca em flores, em cascas, em sementes. E aí você fala assim, nossa, então a planta ela tem algumas partes regidas por Oxalá. Sim. Entende? Onde tiver a cor branca na planta, eu vou ter a regência de Oxalá. E é por isso que usar a casca e usar a raiz não é a mesma coisa. Entende? É por isso que usar a folha e usar a semente
é diferente. Então, a primeira diferenciação que a gente faz é da cor. E assim por diante, tá, gente? Quando eu penso na maçã, ela é vermelha por fora, mas por dentro ela é branca. Então, eu tenho regência de Oxalá também. E assim com todos os outros tronos e todas as outras cores, né? Então, isso é muito legal. A gente fala, cor vermelha flui o mistério da justiça, o trono da justiça, branca da fé, né? O azul escuro, né? Da lei e assim por diante. Então, em uma planta completa, eu tenho 7 tronos divinos sempre. Então, a gente vai encontrar por meio das cores, das raízes, das sementes, etc, etc, inclusive do formato, tá? E aí, gente, como eu falei, observação e encantamento. Por quê? Porque eu sempre ouvia e via, né, livros e falava que lógico, a espada de São Jorge é de Ogum por razões óbvias, ela tem o formato de uma espada, né? Mas o guiné também é uma planta associada a Ogum. Aí um dia eu tenho aqui na minha casa o guiné e eu sempre vou limpando e a sementinha do guiné gruda em tudo, né? Que ela gruda na roupa, no cabelo. Aí um dia eu peguei, olhei a sementinha do guiné, eu falei, gente, essa semente do guiné, ela é a ponta de uma lança. É a ponta da lança de Ogum. E a gente sabe que o mistério de Ogum, ele tem o escudo, tem espada, tem lança, eu tenho 7, ou com 7 manifestações, 7 linhas de Ogum também. Então, o guiné está relacionado a um dos mistérios de Ogum. A sementinha dele dá a dica. Então, isso é muito profundo, é muito bacana, né? Quando a gente vai observando a cor, o formato e a radiação da planta, a gente vai se integrando nesse mundo. Que para nós que somos leigos, né? Porque eu falo, não somos iniciados em nenhum tipo de magia profunda de ervas, isso para a gente é uma coisa que a gente tem que ir respirando, vivendo e aprendendo. E principalmente, gente, vocês já perceberam que não dá para decorar, né? Então, o que a gente faz? Observa os guias quando eles atuam, tá? Nesse ponto, eu concordo, a gente tem que estudar, mas ouvir os guias, observar a atuação deles com atenção, é uma forma de aprendizado maravilhosa. Porque você vai olhando a situação, o que eles falaram, o que eles receitaram, não que você vai fazer igual, tá? Não é para copiar, tá? Mas é para aprender. Você olha e fala, nossa, e tal coisa, tal. E às vezes eles mesmos falam, tá? Eles podem, eles vão ensinando. Então, tudo isso é muito bacana. Deixa eu ver aqui na continuação. Deixa eu ver, hoje nós vamos terminar um pouquinho cedo, mas acho que dá para terminar. E aí, na sequência, eu trouxe as cores, tá? Mas essas cores aqui, gente, são muitas. A gente tem que lembrar que são 7 vibrações, mas são 14 orixás. Então, tem alguns que nós estamos familiarizados, a gente sabe de cabeça. Tem outros que não. Por exemplo, a cor do trono masculino da fé, deixa eu tentar aqui, que é Logunã, a cor é cinza, tá? Ou preto e branco. Eu tenho, né, o azul claro e azul escuro, o lilás e o violeta e o magenta associado a tronos diferentes, a orixás diferentes, né? Então, a gente tem que observar. Então, aqui, não que a cor de tal é só essa, não, tanto que muitos, e aí vocês observam em terreiros, em manifestações, tem muitos orixás que têm 2 cores, né? Que você pode associar com 2 cores diferentes. Como Yansan é o vermelho ou o amarelo, o Oxum, o amarelo ou cor-de-rosa, né? E assim por diante. Mas, basicamente, por que ele fala? Quando a gente quer criar um espaço mágico, e tudo isso aí que vocês veem no livro, gente, posso fazer? Pode. Tudo depende, tudo que você pode fazer depende do quê? Da tua intenção. Para que você quer fazer isso? É para prejudicar alguém? É para a tua banalidade, para o teu egoísmo? Pensa sempre na intenção. Se você tiver uma boa intenção, uma boa vontade,
Você pode montar uma mandala, fazer na tua casa, cria um espaço mágico e ele vai ter o poder que a tua vibração tem. E isso, gente, é para a gente não ter medo de fazer, mas ter respeito. E principalmente consciência que tudo que a gente faz volta. Isso não tenha dúvida. Então, você quer montar um espaço? Quero montar aqui, ó. Vou montar uma mandala na minha casa, né? Agora vai ser de Nanã, a gente está no mês de Nanã, então eu vou montar um espaço mágico na minha casa para Nanã. Posso fazer? Claro que pode. Então não vai baixar santo nenhum ali, não, gente. A magia, ela tá ali no espaço que você está criando. E vocês treinam, vocês vão se habituando com essa sensação. Pega, quais são as cores de Nanã? É o lilás. Então você pega as flores lilás, né? Coloca ali bonitinho, a batata doce, né? Que é roxa por fora. Eu fiz, acho que ano passado, ano retrasado, que a gente fez com as bolinhas de batata doce dentro do repolho roxo, né? Uma coisa simples, acende a vela de Nanã ali, ou se não tiver daquela cor, né? Que é aquele lilás clarinho, acende uma vela branca, faz, né? Ali, depois a gente passa os formatos das mandalas também, mas faz uma coisa bonita e pede o quê? Você pede a vibração de Nanã. A calma, a sabedoria, né? Que as coisas se acalmem, se assentem, né? Porque a energia de Nanã é para assentar. Então, você pode fazer, né? Sabendo que aquelas plantas, que aquelas energias são de Nanã. E usem, principalmente, a intuição. Você vai pela tua intuição, tá? Só cuidado que, assim, faça com sinceridade, faça com carinho, faça sempre para o bem, né? Mais que isso, a gente vai testando, vai treinando. Eu vou passar ainda, a gente na sequência tem bastante detalhes, tá? Vou falar depois dos formatos, tá bom? Mas acho que hoje